passar para... Posso avançar? Ok. Já está? Capta aqui o QR Code, mais aqui. Já está. Todos? Estratégia de saída. Vamos falar da estratégia de saída. Do Propalop. Como vemos aí, mesmo nos casos em que o programa ou os programas são implementados com sucesso, a estratégia de saída deve ser parte integrante sempre que desenhamos o programa. Seja ela feita no início, seja ela feita e ou atualizada a meio percurso. Por que uma estratégia de saída? Muitas vezes, mesmo que um determinado programa esteja a chegar ao fim, as necessidades são continuadas ou até mesmo crescentes. Não é porque ele está a chegar ao fim que essas necessidades esgotam-se ou deixam de estar lá. Por isso é importante para as equipas que trabalham na estratégia de saída encará-la como forma diferente de continuar as atividades e não apenas de encerrar as mesmas. As equipas são incentivadas a perceber a estratégia ou a entender a estratégia de saída como um plano de sustentabilidade. Por isso é que muitas vezes também é chamada estratégia de sustentabilidade, que traz benefícios inerentes independentemente do tempo, contexto ou outro tipo de variável dessa natureza. Por outras palavras, como um plano descrevendo como é que o programa pretende retirar os seus recursos, assegurando que o alcance das metas não vai ser prejudicado e que o progresso em relação a essas metas vai continuar. Como é que nós podemos assegurar a sustentabilidade do impacto ou o progresso na realização das metas? A sustentabilidade do impacto ou o progresso na realização das metas não significa necessariamente a continuação das mesmas atividades realizadas sob o programa original. Não significa. Em alguns casos, em algumas situações, comunidades, ou com algumas pessoas, atividades ou organizações, há impactos por meio de ações diferentes das atividades do programa. Em outros casos, muito poucos ou nada, ou nenhuma atividade explícita é necessária para suster esse impacto. Diferentes tipos de atividades programáticas se prestam a diferentes abordagens para garantir a sustentabilidade. Na formulação da estratégia de saída do Propalop, aqui está o que foi identificado. Primeiro, entramos naquilo que se chama uma phase down, que é a redução gradual dos inputs do nosso programa. É uma fase de transição para o fecho. Isto começou-se a sentir em 2022. Até porque a data original de fecho era maio de 2022. Era novembro de 2022 e tivemos uma ligeira extensão para atividades de fecho até maio de 2023. A phase over é a transferência de responsabilidade na implementação das atividades por outras entidades. A phase out, retirada dos inputs,
do programa sem qualquer arranjo para a transferência dos inputs para a responsabilidade de outras entidades, e a phase-off, que é a descontinuidade das atividades que foram realizadas e não eram mais necessárias. As estratégias de saída têm normalmente essas fases. Elas devem ser pensadas para todos os outputs. Elas devem ser pensadas para todas as entregas. É evidente que num projeto como o Propalop é muito complexo ir ao detalhe mínimo das ações multiplicadas pelos parceiros nos 6 países, como é óbvio. Mas, contudo, esta abordagem deve guiar o desenho da estratégia de saída. Este gráfico mostra de forma simplificada como é que ele está. Estão a ver mas não aí, não sei porquê. O gráfico que estão a ver aí não estão? Estão a ver no telemóvel das tecnologias. Mostra de forma simplificada, vejam no telemóvel, é estranho. Normalmente estaria presente aí aquilo que é a forma como a estratégia de saída é desenhada. A seta até o fim é o ciclo de implementação do projeto. A seta laranja é a fase de transição que nós falamos, que é o phase-over. É quando nós começamos a pensar na retirada do projeto e dos inputs do projeto. A phase-off, que sai durante a fase de phase-over, de transição, é quando nós descontinuamos atividades que já foram realizadas ou que não há necessidade da sua continuidade. E lá à frente, a phase-over e a phase-out, que caracterizam a transferência dos recursos ou das atividades para a responsabilidade de outras entidades, e a phase-out, que é a continuidade das atividades sem necessidade de qualquer tipo de entidade que o apoia, que não apoia, de transição. De forma mais detalhada, está aqui, se um determinado produto, output, resultado, ainda é necessário, está em uso, está lá, a primeira resposta é sim. Se ele é, há algum ator institucional que pode assumir aquela tarefa daqui para a frente. Assim, entramos na fase de transição, faz o phase-over e este ator assume a continuidade. Se não há nenhum ator, ele ainda está em uso e não há nenhum ator, ele requer recursos significativos para ser continuado. Se não, fase de transição, autossustenta-se, fez algo. Se sim, reflexão sobre a sua pertinência, fez off, saímos e ele mantém. Se ele já não é preciso, fez off e acabou. O princípio é não continuar para sempre a fazer as mesmas atividades e elas, a dada altura, autossustentarem-se e as instituições continuarem a sua implementação ou, pura e simplesmente, já não se revelarem mais necessário. Está na nossa estratégia de saída. Isto é um gráfico. Eu não tenho o nome do autor aqui, mas se entrar no nosso website, na Exit Strategy, vai encontrar. Vosso telemóvel. Das atividades que estão indicadas abaixo.
indique até 2 podem ser selecionadas para phase off. No seu telemóvel vê melhor. Lembram-se dos planos de trabalho anuais? Nós aqui, para phase off, 80% das atividades dos planos de trabalho em cada um dos 6 países para os anos que já passaram. Nós tínhamos atividades, planos de atividades, 80% deles para phase off. Ou comunidades de práticas de atores, só podem indicar 2. Né? Unidades práticas dos atores, as comunidades práticas que nós realizamos, estatais e não estatais, ou desenvolvimento e disseminação de recursos online, recursos de conhecimento disponíveis na plataforma orçamental digital, PALOP e Budget, por exemplo, ou a aprendizagem e capacitação online, o curso pós-graduação, em gestão das finanças públicas, os cursos e-learning. Se quiserem ver o que é fase off, eu deixo ver se aparece aqui no telemóvel. Aparece muito bem. Fase off, descontinuidade de atividades consideradas desnecessárias. Faço a vossa classificação. Só temos 2 pessoas. Classificar e enviar. 3, 4. Mais, precisamos de mais. Somos mais do que 4 pessoas aqui. 5. 6. 7. Subir. 9. Muito bem. 10. A nossa média é entre os 12 e os 14. Faltam 2 pessoas aqui. Muito bem. Gostei. Carregar no Enter aí, por favor. No Enter da apresentação, por favor. Esta era a resposta certa. 80% dos planos de trabalho, evidentemente, não é? Ficam para trás. Haverão de surgir outros, com outros programas. 80% deles. Alguém podia, de facto, argumentar que a pós-graduação fica para trás e os cursos e-learning ficam para trás, mas eles estão lá em permanência e, no caso da pós-graduação, nós sabemos que ela vai ser retrabalhada e, no caso dos cursos e-learning, eles são disponíveis online. Carregar no Enter outra vez para seguirmos em frente. Mais uma questão. Das atividades abaixo, indica até 2 que podem ser selecionadas para phase out. São as mesmas atividades. Só que agora o phase out é retirada dos inputs do programa, sem necessidade, sem arranjos para transferência dos inputs para responsabilidade de outras entidades, porque as mudanças são sustentáveis por si. Mesmas atividades. Eu fui fazer. Até 2, né? Temos 20. Somos mais de 20. Se não somos 20 aqui, quer dizer que estão a votar via Zoom. Ok? Carregar no Enter, por favor. Ok?
bem? Das atividades abaixo, fez over as selecionadas, até 2. Estão a ver que o phase-over é transferência da responsabilidade na implementação das atividades para outras entidades. Temos, de novo, as atividades dos PTAs, as comunidades práticas, a gestão dos recursos disponíveis online, em particular a plataforma digital Palopel e Budget, a aprendizagem e capacitação online, como a pós-graduação e os cursos online. Ou 2. Vamos subir para os 20, já tínhamos chegado a esse valor da outra vez. 12. Só temos 12 pessoas, 14, muito bem. Vou estar depressa, que é para não ficar para trás. Da próxima vez nós vamos meter aqui um cronómetro. E então, automaticamente, o cronómetro fecha, a votação fechou. E quem votou, votou, quem não votou, tivesse votado. Ok? 19, 20, aquele 20º secreto que está aí, desta vez não vai apanhar. Enter, por favor. Plataforma. E para que fosse aqui 80%, eu diria 20%, né? Porque estamos a falar da transferência para outras atividades. Nós tivemos 4 anos a implementar os PTAs. É de supor que algumas das atividades dos PTAs ou deixam de ser apoiadas e têm a sua própria sustentabilidade, e só uma minoria seria, portanto, transitada para a propriedade ou outras entidades para o fazerem, até porque nós sempre fizemos as atividades juntos, e elas sempre foram vossas e não. Ok. O que é que não aparece aí? Aparece nas vossas coisas, está a carregar. Coisas da tecnologia. Esta última é a fase 3 do Propalop, foi aprovada para entregar entre 23 e 26 a nova fase. Vocês ouviram o discurso do embaixador da União Europeia, né? Os resultados abaixo indicados. Quais é que acha que são mais relevantes? Capacidades para a gestão das finanças públicas. Atenção, a pontuação máxima são 100 pontos. Se vocês derem 100 pontos no primeiro, depois não conseguem dar nos outros. Então têm que jogar com as diferentes opções, que vai uma pontuação até 10 para chegar aos 100 pontos. Estão a ver? E se forem clicando aqui, ele vai aumentando 10 pontos de cada vez. Estão a ver? E podem baixar. E então as perguntas que se colocam são: vejam nos vossos telemóveis, porque aí não aparece, não sei porquê. Capacidades para a gestão das finanças públicas e mobilização doméstica de recursos pelos Ministérios das Finanças Públicas, nos PALOP, consolidadas e reforçadas. Para a nova fase, a importância deste domínio. Ou seja, estamos a falar mobilização doméstica de recursos, coisas como tax, não é? E estamos a falar da transparência e prestação de contas. Não é? A segunda é controle externo, auditorias,
controle externo pelos parlamentos, controle externo político e as auditorias pelos tribunais de contas, essas capacidades melhoradas. Estamos a falar de monitoria, monitoria das contas públicas, reforçada. Isto estamos a falar da sociedade civil ter a capacidade de monitorar as contas públicas. Estamos a falar de realização de parcerias internacionais que enriqueçam a comunidade de práticas que nós temos, não é? E estamos a falar de Estado de Direito, em termos gerais, e estamos a falar de luta contra a corrupção, lavagem de capitais, em termos gerais, e estamos a falar de orçamentos públicos e controle externo, de contribuir para a proteção do ambiente, as práticas de orçamentação sensível ao género e transversalização do género na planificação. Então, deem as vossas pontuações e vamos a isso. Estamos? Tá? Ok. 14 pessoas, podemos pôr mais. Vamos pôr mais. Antes tínhamos 20, vamos esperar mais um bocadinho. Vamos esperar mais um bocadinho. 17. Contentava-me com mais 2 pessoas. Tá? Ok. Como viram, para as fases seguintes, as opções mais votadas, controle externo e auditorias. Né? Capacidades de gestão, mobilização doméstica, monitoria social, luta contra a corrupção está lá também, parcerias internacionais, orçamentação sensível ao género, orçamentos públicos e controle externo ligado ao ambiente, depois o Estado de Direito em termos gerais. Sim? Estas áreas são muito coincidentes com as áreas de intervenção do próximo. Chegamos ao fim da nossa estratégia no vosso telemóvel, vocês podem partilhar com o vosso e-mail, aí, partilhem os seus resultados comigo, clicam aí, põem o vosso e-mail e recebem os resultados desta apresentação também. Mas nós depois iremos partilhar com as instituições. E com isto chegamos ao fim da apresentação daquilo que foram os resultados do nosso projeto, as suas estratégias de saída, e olhamos um pouco para aquilo que vai ser a próxima intervenção. Na agenda, segue-se um roundtable, onde podemos captar o feedback vosso sobre aquilo que foi o projeto para as vossas instituições e as áreas onde poderíamos ter feito melhor e aquilo que são as perspectivas
para o futuro, como sabem, e como disse o embaixador da União Europeia em Moçambique, a terceira fase já foi aprovada pela União Europeia, está a ser desenhada exatamente em torno dos pilares mais votados aqui, e seria importante para nós ter, neste último comitê de pilotagem, o feedback das lideranças das instituições nossas parceiras nos PALOP e Timor-Leste. Nós continuaremos a interagir, evidentemente, com as vossas instituições e trabalharemos, como sempre trabalhamos, de forma inclusiva, com a elaboração de planos de trabalhos de baixo para cima, participados, em que nos sentamos com vocês e desenhamos a intervenção em conjunto. Eu passo agora à próxima